Você sabe o que é verso? Estrofe, refrão, ponte. Você sabe para que serve cada um deles, esses elementos que são utilizados em uma música, e como que os grandes artistas aí utilizam esses elementos para conseguir produzir uma música que vai fazer sucesso. Eu estou te perguntando isso porque atualmente tem uma discussão aí que está muito em pauta, tanto entre músicos quanto entre ouvintes também, que é o lance aí que algumas pessoas falam que a música acabou. A música como nós conhecíamos acabou. E os artistas hoje em dia nem precisam entender muito de teoria musical para conseguir fazer sucesso. Mas será que isso é verdade? Será que é assim mesmo? Será que é realmente assim tão fácil fazer sucesso hoje em dia? Então, se as músicas hoje em dia não são mais músicas, então o que será que elas são? Várias etapas são importantes na hora de você fazer uma música. E uma dessas etapas é a estruturação da música. Então agora aqui no vídeo a gente vai ver como é que essa estrutura funciona e como que essa estrutura da música vem evoluindo ao longo do tempo. E o porquê da estrutura atual que existe está meio que incomodando algumas pessoas. Depois da vinheta. Antes da gente ver esse lance da estrutura da música, deixa eu fazer uma pergunta aqui pra você. Coloca aí nos comentários pra você, na sua opinião, qual que é a definição pra isso que eu vou te perguntar aqui agora. Música é arte. Acho que ninguém contesta isso. Mas será que você sabe o que é arte? Qual que é a melhor definição pra arte? Coloca aí nos comentários. E caso você esteja correndo agora aí pro ChatGPT para perguntar para ele o que é arte, eu já fiz isso para você. E eis aqui o que o ChatGPT respondeu. A arte é uma forma de expressão humana que envolve a criação de obras e performances que transmitem sentimentos, ideias, beleza ou conceitos abstratos. Ela pode se manifestar de diversas maneiras, incluindo, mas não se limitando, a pintura, escultura, música, dança, teatro, cinema, literatura e fotografia. E depois ele escreveu mais algumas coisas ali, mas essa parte da resposta eu concordo. Se uma pessoa tem, por exemplo, um problema como depressão, uma crítica política ou até mesmo questões relacionadas à sexualidade, situações que geralmente envolvem algum tipo de pré-conceito, temas esses que costumam dificultar o diálogo no dia a dia, é exatamente aí que a arte entra como uma forma de expressar ideias e principalmente gerar debates. A história comprova que abordar assuntos delicados através da arte torna esses temas mais acessíveis para o público. Quando você apresenta o seu ponto de vista em uma pintura, uma fotografia ou numa música, isso tende a soar menos ofensivo. Na verdade, é exatamente essa capacidade de comunicação que faz com que pessoas se identifiquem com uma música específica ou até mesmo com um artista ou uma banda. Isso abre todo um papo filosófico que eu não vou me aprofundar muito aqui nisso nesse vídeo, senão esse vídeo aqui vai ficar muito longo. Mas o que a gente pode tirar disso que eu acabei de falar é que esse lance da mensagem anda de mãos dadas com a arte. E é aqui que entra essa discussão atual. De fato, hoje parece que a gente realmente está vivenciando um período em que atitudes vendem mais do que a própria arte em si. Aliás, como estão dizendo por aí na internet, hoje em dia você praticamente nem precisa entender de produção musical ou de teoria musical para se vender aí para o público como músico. Mas será mesmo? Na verdade, eu acho que não é bem isso. O que realmente acontece hoje é que a tecnologia possibilitou, por exemplo, que cantores desafinados e músicos com pouca ou nenhuma técnica se passem por artistas. Basta ver os shows ao vivo, que cada vez mais contam com playbacks. Eu tive a sorte de poder ir em muito show na minha vida e eu posso falar por experiência própria que um dos lances de você ir no show é você poder se conectar com o artista, ver ele tocando, inclusive ver ele errando.
sorry, this song is too heavy to play with an out-of-tune guitar. Give me one moment. You deserve better. E você consegue ver que ele corrige aquele erro de tal forma que uma pessoa leiga que não toca nada nem consegue perceber que o cara errou. Isso serve como um estímulo para quem toca, por exemplo. Primeiro, para você ver que mesmo grandes artistas cometem erros. E isso te ajuda a encarar os seus próprios erros quando você está tocando. E segundo, porque isso cria uma certa humanização, né? Você tira o artista daquele pedestal que você tem ele e você vê que ele é uma pessoa parecida com você. Isso em termos de quando você está aí construindo a sua carreira, isso é muito legal. Porque você percebe que você não está assim tão longe dessa realidade. Agora pensa só, você vai num show e é inteiro playback, tudo automático. Tem bandas hoje que chegam a colocar playback até nos instrumentos. Que graça tem você ir ver um show ao vivo que você quer ver aquilo tudo acontecendo ali em tempo real, os perrengues todos que podem acontecer ali em tempo real, e no fim parece que você foi lá e assistiu um show do Spotify. Quem não se importa em assistir show assim, provavelmente são pessoas que não tocam. Porque para elas, tanto faz como tanto fez. Mas para quem toca, perder a oportunidade de ver um músico tocando ao vivo e errando ao vivo faz muita diferença. Antigamente, sem toda essa tecnologia que existe hoje, não tinha como um artista se considerar músico, por exemplo, ter um mínimo de conhecimento em teoria musical, técnicas vocais, produção musical, mixagem, masterização e por aí vai. Os músicos tinham que saber configurar o seu próprio instrumento e para mixar uma música quase sempre você tinha que chamar um engenheiro de mixagem, considerando a complexidade que era mixar uma música antigamente. Por isso, a mensagem das músicas de antigamente vinham acompanhado de uma grande dose de técnica musical, que de fato era isso que acontecia. Hoje, com um laptop, um par de fones de ouvido, um controlador MIDI e um programa de produção musical, qualquer um consegue sair por aí falando que faz música, e de fato dá para fazer. E isso se você não entrar nesses sites aí que você vai lá, digita um texto, um prompt, e pede lá para o site fazer uma música, e o site vai lá e te dá uma música prontinha. Mas como isso não tem nada a ver com você ser músico, eu nem vou entrar nesse assunto aqui no vídeo. Afinal de contas, esse canal aqui é um canal para quem gosta de tocar, para quem gosta de produzir música. Mas então, depois disso tudo que a gente falou, quando que uma música pode ser considerada uma música? A estrutura das músicas pode variar bastante, dependendo do gênero, do estilo e da intenção do artista que compôs a música. No entanto, muitas músicas mais populares seguem uma estrutura relativamente comum. Aqui estão alguns desses elementos mais comuns e como eles são geralmente organizados numa música. Introdução, ou intro, a parte inicial da música, geralmente instrumental. É quem estabelece a tonalidade, ritmo e atmosfera da música. Pode ser curta ou longa e prepara o ouvinte para o que está por vir. Estrofe. Vários versos juntos compõem uma estrofe. As estrofes são normalmente separadas por uma pausa na música ou por um espaço em branco na transição da letra. Verso é a parte da música onde a história ou a mensagem é desenvolvida. Cada verso geralmente tem a mesma melodia, mas letras diferentes. Ele estabelece o contexto e avança a narrativa da música. Verso 1, verso 2, verso 3 e por aí vai. O verso é a menor parte estrutural em um poema, assim como em letras de música. Pré-refrão ou pré-coros, uma seção que leva do verso ao refrão, construindo tensão ou expectativa. Nem todas as músicas têm um pré-refrão, mas ele é usado para criar uma transição suave ou dramática para o refrão. Refrão, a parte mais memorável da música, geralmente com uma melodia cativante e repetitiva, assim como diferentes versos, que a gente acabou de falar. O refrão costuma ter a mesma letra e melodia cada vez que ele aparece, e é onde o tema central da música é destacado. Ponte, ou bridge, uma seção contrastante que oferece uma mudança de ritmo, melodia ou harmonia. A ponte aparece geralmente apenas uma vez na música e oferece uma variação antes de retornar ao refrão. É aquela parte da música onde parece que ela vai mudar completamente. Para muitos músicos e profissionais da produção musical, é na ponte que você descobre se uma banda ou um artista é realmente criativo. Solo, uma seção instrumental onde um instrumento, geralmente uma guitarra, um teclado, um saxofone, é destacado. O solo pode ocorrer após um refrão ou verso,
e é uma oportunidade para exibir habilidades técnicas e a criatividade do músico. Muito comum em shows ao vivo. Coro ou coros, muitas vezes usado de forma intercambiável em um refrão em uma música popular. Embora, tecnicamente, possa se referir a uma sensação onde múltiplas vozes ou instrumentos se unem para dar um efeito mais cheio. Coda ou outro é a seção final da música que conclui a peça. Pode ser uma repetição do refrão, uma variação instrumental ou uma seção completamente nova que leva a música a uma conclusão. Exemplo de estrutura comum: intro, verso 1, pré-refrão, refrão, verso 2, pré-refrão, refrão, ponte, solo, refrão, coda. Ou um outro exemplo muito comum nos dias de hoje, infelizmente: intro, verso, 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 coda. Enfim, como dá para imaginar, existem muitas formas de você conseguir estruturar uma música. Os compositores podem ser criativos, exatamente mudando a ordem desses elementos, repetindo partes ou simplesmente deixando alguma dessas partes de fora para melhor expressar a sua arte, ou melhor dizendo, a sua mensagem. Mas com certeza é essencial que músicos compreendam bastante de teoria musical para poder lidar melhor com essa estrutura da música. E falando de teoria musical, tudo começa com as notas musicais que formam uma música. Tem um vídeo aqui no canal só sobre isso, explicando como que as notas surgiram e como que elas funcionam. É um vídeo bem legal que vai te ajudar a ver que as notas musicais não são assim tão difíceis quanto parecem. Dominar as notas musicais é o primeiro passo para tudo que a gente falou aqui nesse vídeo até aqui. Eu vou deixar o link aqui na descrição e aqui em cima nos cards também. Depois dá uma olhada lá. Essa estrutura que eu acabei de mostrar aqui no vídeo, ela não nasceu pronta. Ela foi sendo elaborada aos poucos ao longo da história da produção musical. E o mais interessante é que a evolução dessa estrutura contou com a influência de diferentes gêneros. Por isso que é arte. De um jeito ou de outro, no final, tudo se mistura. Blues e jazz, década de 1910 a 1920. A música blues introduziu a estrutura do verso-refrão, com ênfase em temas repetitivos e uma forma de 12 compassos. O jazz, por sua vez, incorporou solos instrumentais e estruturas mais complexas. Música popular e Tim Payelle, década de 1920 a 1940. Durante esse período, as canções populares de Tim Payelle, em Nova York, começaram a seguir estruturas mais padronizadas para facilitar a comercialização. Muitas dessas canções tinham uma estrutura de verso-refrão, tornando-as mais acessíveis e fácil de lembrar. Rock and roll, década de 1950. Com o surgimento do rock and roll, artistas como Elvis Presley e Chuck Berry popularizaram a forma de verso, refrão, refrão, incorporando também introduções criativas e solos de guitarra. Auge do pop rock, década de 1960 e 1970. Bandas como The Beatles, The Rolling Stones e The Beach Boys exploraram e consolidaram estruturas mais sofisticadas, incluindo pontes, solos e codas. O uso dessas técnicas ajudou a tornar as suas músicas mais dinâmicas e memoráveis. Música pop moderna, década de 1980 em diante. A partir da década de 80, com a ascensão da música pop e a influência da produção eletrônica, a estrutura verso-refrão, pré-refrão, ponte tornou-se uma fórmula amplamente utilizada. A tecnologia de gravação também permitiu maior experimentação com essas novas estruturas. Como eu já falei no início do vídeo aqui, quanto mais tecnologia a gente tem e mais ferramentas em termos de poder fazer uma música, mais liberdade os artistas têm para romper com as estruturas mais tradicionais. E isso não é algo tão novo assim. Música eletrônica, jazz, rock progressivo, sempre foi assim. Mas hoje em dia, funk, EDM, trap, eletrobrega e por aí vai, estão criando seus próprios mundos e conquistando uma fatia significativa do mercado. A verdade é que não importa se você é um mestre da técnica ou se você está começando agora. A história prova que, seja qual for o seu gênero musical favorito, a mensagem por trás da música sempre teve e sempre terá um papel fundamental. Se a sua carreira ainda não decolou, eu sugiro que você comece a dar mais atenção para essa mensagem que a sua obra está passando, na mensagem que o seu público está ansioso para ouvir, ao invés de simplesmente ficar aí dizendo que a música já era. O futuro está literalmente nas nossas mãos. Se você assistiu esse vídeo até aqui, por favor,
siga o nosso canal e ative as notificações para você ser avisado sempre que a gente lançar um vídeo novo. Aqui no canal a gente lança vídeo toda semana, tudo produzido com muito carinho para você. Valeu e até o próximo vídeo.